Opa, tudo bem? Como é que você tá? Estamos aqui hoje para poder continuar no livro de Isaías, nesse projeto bíblico de ler a Bíblia completa por durante um ano. Hoje nós vamos continuar no livro de Isaías, como comentei. Nós vamos ler do capítulo 40 até o capítulo 44, beleza? Pega aí a tua Bíblia porque hoje, cara, a leitura tá fenomenal. Temos várias coisas aqui que Deus quer falar conosco no dia de hoje. Vamos dar início em Isaías, capítulo 40. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém, gritem para ela que já se completou o tempo da sua escravidão, que o seu crime já foi perdoado, que ela já recebeu da mão de Javé o castigo, em dobro por todos os seus pecados. Uma voz grita: abram no deserto um caminho para Javé, na região da terra seca. Aplanem uma estrada para o nosso Deus. Que todo vale seja aterrado, e todo monte e colina sejam nivelados. Que o terreno acidentado se transforme em planície, e as elevações em lugar plano. Então se revelará a glória de Javé, e todo mundo junto a verá, pois assim falou a boca de Javé. Uma voz me diz: grite. Eu respondo: o que devo gritar? E a voz me diz: todo ser humano é erva, e toda a sua beleza é como a flor do campo. A erva seca, a flor murcha, quando sobre elas sopra o vento de Javé. A erva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus se realiza sempre. Então nós vemos que todas as coisas passam. A erva se seca, a flor se murcha, mas a palavra de Deus permanece. As promessas de Deus permanecem. Por isso a importância de confiar, de se entregar nos braços do Pai. Pois se tudo nessa vida é passageiro, somente uma coisa não é passageiro: o amor de Deus que Ele tem por nós. Então confie nesse Deus maravilhoso que nós temos. Suba a um monte alto, mensageira de Sião. Levante bem alto a sua voz, mensageira de Jerusalém. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o Deus de vocês. Vejam, o Senhor Javé chega com poder, e com seu braço ele detém o governo. Ele traz consigo o prêmio, e os seus troféus o precedem. Como um pastor, ele cuida do rebanho, e com seu braço o reúne, leva os cordeirinhos no colo e guia mansamente as ovelhas que amamentam. Quem mediu toda a água do mar na concha da mão? Quem mediu a palmos o tamanho do céu? Quem mediu numa vasilha o pó da terra? Quem pesou as montanhas na balança e as colinas nos seus pratos? Quem dirigiu o espírito de Javé? Quem lhe sugeriu o seu projeto? A quem pediu conselho para se instruir, para lhe ensinar o caminho do direito, para lhe ensinar a ciência e lhe indicar o caminho da inteligência? Vejam, as nações são gotas num balde, e não valem mais que poeira num prato da balança. Vejam, as ilhas pesam como um grão de areia. O Líbano não bastaria para acender o fogo, e suas feras não bastariam para um só holocausto. Diante de Javé, as nações são como se não existissem. Para ele, não contam mais que o nada e o vazio. Com quem vocês poderão comparar Deus? Que figura podem arrumar para representá-lo? O escultor faz uma estátua. Vem o ourives e a cobre de ouro e lhe solda correntes de prata. Quem faz uma oferta pobre, escolhe madeira que não apodreça, e procura um escultor hábil para fazer uma estátua que não se mova. Vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes foi avisado desde o começo? Vocês não entendem os fundamentos da terra? Javé se assenta sobre o círculo da terra, e os seus habitantes parecem bando de gafanhotos. Ele desdobra o céu como todo, e o estende como tenda que sirva para morar. Ele reduz a nada os poderosos e aniquila os governantes da terra. Apenas são plantados, logo que são semeados, ou a sua muda ainda nem está
com raízes no chão. E Deus sopra por cima deles, e eles secam, e a primeira ventania os carrega como palha. Vocês, por acaso, podem me comparar com alguém que se pareça de verdade comigo? Pergunta o santo. Ergam os olhos para o céu e observem. Quem criou tudo isso? Aquele que organiza e põe em marcha o exército das estrelas, chamando cada um pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão firme é a sua força, que ninguém deixe de se apresentar. Até trouxe aqui, cara, a explicação que a Bíblia traz pra gente, olha pra você ver. Javé é o Senhor Supremo do Universo e da história. Só pegando aqui a explicação dessa parte, tá? Acima dele não há ninguém, e em suas mãos estão todas as coisas e acontecimentos. Ele é o Deus vivo e o único autor da vida. Os outros deuses não passam de objetos impotentes, fabricados pela imaginação e técnica do homem. Javé faz e dirige tudo, ao passo que os ídolos são feitos e carregados. Precisa dizer algo mais? A palavra aqui tá perfeita, cara. Você é louco. Vamos lá. Versículo 27. Jacó, por que você anda falando e você, Israel? Por que anda dizendo, Javé desconhece o seu caminho e o meu Deus ignora a minha causa? Pois você não sabe, acaso não ouviu falar? Javé é o Deus eterno. Foi ele quem criou os confins do mundo. Ele não se cansa, nem se fatiga, e sua inteligência é insondável. Ele dá ânimo ao cansado e recupera as forças do enfraquecido. Até os jovens se fatigam e cansam, e os moços também tropeçam e caem. Mas os que esperam em Javé renovam suas forças, criam asas como águias, correm e não se fatigam, podem andar que não se cansa. Então nós temos aqui, cara, um Deus que sustenta os fracos e os cansados. Um Deus que sustenta aqueles que estão passando por momentos de fraqueza, por momento de cansaço, por momento de desânimo. Assim como diz na palavra, ele dá o ânimo ao cansado e recupera as forças do enfraquecido. Por isso a importância de confiar em Deus. Se está cansado, cara, fale e converse com Deus. Se está com pouca força, se está enfraquecido, fale, cara, ore, converse com Deus. Deus pode ter certeza que Ele vai ouvir a sua voz. Ele vai ouvir a sua oração. Então clame a presença do Senhor, pois Ele vai te sustentar no momento de fraqueza, no momento de cansaço, no momento de desânimo, no momento de tristeza. Confie em Deus. Deus é a nossa força. Capítulo 41. Ilhas calem-se diante de mim, e que os povos se reanimem. Depois, então venham falar, compareçamos juntos para o julgamento. Quem despertou no Oriente aquele que a vitória segue a cada passo? Quem lhe entrega as nações e quem lhe põe os reis debaixo dos pés? Quem faz com que os outros reis sejam para a sua espada como poeira e para o seu arco como o cisco que voa? Ele os persegue e passa adiante tranquilamente, por uma vereda que os seus pés mal tocam. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que anuncia o futuro de antemão. Eu, Javé, que sou o primeiro e estou com os últimos. Ilhas, vejam isso e tremam, e os confins da terra estremeçam. Cada um anima o seu companheiro, dizendo-lhe, coragem. O escultor anima o ourives, aquele que forja com martelo anima a quem bate na bigorna, falando da solda. Ela está boa. Depois firma Depois firma a estátua com pregos para que não se mova. Mas você, Israel, é o meu servo. Eu escolhi você, Jacó, descendente do meu amigo Abraão. Desde os confins do mundo eu tomei você e o chamei dos extremos da terra. Eu lhe disse, você é o meu servo, eu o escolhi e jamais o rejeitei. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não precise olhar com desconfiança, pois eu sou seu Deus. Eu fortaleço você, eu o ajudo e o sustento com minha direita vitoriosa. Cara, Deus está do nosso lado para nos livrar de qualquer mal.
temos que confiar mais em Deus. Quantas vezes, né, tipo assim, bater um papo aqui com você rapidamente, vou até ler o versículo de novo, o versículo 10. Não tenham medo, pois eu estou com você. Não precisa olhar com desconfiança, pois eu sou o seu Deus. Eu fortaleço você, eu o ajudo e o sustento com minha direita vitoriosa. Às vezes, pela nossa falta de fé, né? Perdão. Pela nossa falta de fé, pela nossa falta de confiança em Deus, nós olhamos por muitas vezes para as promessas de Deus com desconfiança, né? Nós almejamos tantas coisas e às vezes nada dá certo, mas é porque nós estamos com o olhar nas coisas erradas, cara. Nós não estamos confiando em Deus, pois quando nós olhamos para Deus, devemos olhar com muita fé, com muita confiança, pois os planos do Senhor são muito maiores e são muito melhores do que os nossos. Mas quantas vezes, né, nós olhamos com desconfiança para as coisas de Deus. Nós olhamos com desconfiança para as palavras, para as promessas de Deus. Mas, irmão, não deixe a desconfiança acabar com a sua fé, com a sua crença em Deus. Nós temos um Deus que nos escuta. Nós temos um Deus que olha por nós. Nós temos um Deus que nos manda: não tenha medo, pois eu estou com você. Cara, quem mais está com você na hora do medo, na hora da dificuldade? Então é confiar mais em Deus, confiar mais na vontade de Deus. Ficarão envergonhados. Oi? Ainda não, daqui a pouco eu vou lá. Ficarão envergonhados e confundidos. Vamos continuar aqui agora no versículo 11. Ficarão envergonhados e confundidos todos os que se enfurecem contra você. Serão reduzidos a nada e perecerão os que lutam contra você. Você vai procurar, mas não encontrará aqueles que o combatem. Serão reduzidos a nada e deixarão de existir os que guerreiam contra você. Porque eu sou Javé, o seu Deus, que o sustento pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, eu mesmo o ajudarei. Não tenha medo, vermezinho Jacó, bichinho Israel, eu mesmo o ajudarei. Oráculo de Javé, o seu Redentor é o Santo de Israel. Eu vou fazer de você uma debulhadora de trigo, bem afiada, nova e de muitas pontas. Você vai debulhar as montanhas até reduzi-las a pó e converterá as colinas em palhas. Você as abanará e o vento levará tudo embora. O vendaval as dispersará e você se alegrará com Javé e se orgulhará do Santo de Israel. Eita, peraí. Ah, tá. Os pobres e os indigentes buscam água, mas não a encontram. Estão com a língua seca de sede. Eu mesmo, Javé, responderei a eles. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Pois eu vou rasgar córregos em colinas secas, abrir fontes pelos vales, transformarei o deserto num lago e a terra seca em minas de água. No lugar do deserto colocarei cedro, acácia, mirto e oliveira. Na terra seca plantarei cipestres, olmeiros e pinheiros, para que todos vejam e saibam, reflitam e aprendam que a mão de Javé fez isso, e quem o criou foi o Santo de Israel. Apresentem seus argumentos, diz Javé. Tragam suas razões, diz o rei de Jacó. Adiantem-se e nos anunciem o que vai acontecer. Contem-nos as suas profecias passadas e nós prestaremos atenção. E nos anunciem o futuro para que o comprovemos sua realização. Contem o que vai acontecer no futuro e saberemos que vocês são mesmo deuses. Façam alguma coisa, boa ou má, para que a vejamos e os respeitemos. Vocês são menos do que um nada, e quem escolhe vocês é abominável. Eu o despertei do norte e ele veio. Do lado do nascer do sol, eu o chamei pelo nome. Ele pisará os governantes como se fossem lama, como o oleiro que está amassando barro. Quem anunciou isso desde o começo, para que ficássemos sabendo? Quem falou isso antes de acontecer, para que disséssemos:
É isso mesmo. Ninguém o anunciou, ninguém o proclamou, ninguém ouviu as palavras de vocês. Eu o anunciei primeiro em Sião e enviei a Jerusalém um mensageiro com boas notícias. Procurei, mas não encontrei ninguém. Entre eles, ninguém era capaz de dar um conselho, ninguém a quem eu pudesse perguntar e que me desse uma resposta. Todos eles não valem coisa alguma. O que eles fazem é um nada e seus ídolos são sopro e ilusão. Capítulo 42. Vejam o meu servo a quem eu sustento. Ele é o meu escolhido. Nele tem o meu agrado. Eu coloquei sobre ele o meu espírito, para que promova o direito entre as nações. Ele não gritará, nem clamará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não quebrará a cana que já está rachada, nem apagará o pavio que está para se apagar. Promoverá fielmente o direito, não desanimará, nem se abaterá, até implantar o direito na terra e a lei que as ilhas esperam. Assim diz Deus Javé, que criou o céu e o estendeu, que firmou a terra e tudo o que ela produz. Ele dá respiração ao povo que nela habita, e o espírito aos que sobre ela caminham. Eu, Javé, chamei você para a justiça, tomei-o pela mão e lhe dei forma, e o coloquei como aliança de um povo e luz para as nações, para você abrir os olhos dos cegos, para tirar os presos da cadeia e do cárcere os que vivem no escuro. Eu sou Javé, esse é o meu nome. Não vou dar para outro a minha glória, nem vou ceder minha honra para os ídolos. As primeiras coisas já aconteceram, coisas novas é o que eu agora anuncio. Antes que elas comecem, eu as comunico a vocês. Trouxe aqui também a explicação do capítulo 42, o início aqui, né? Diz o seguinte: é o primeiro cântico do servo de Javé. Quem é esse servo? De início, provavelmente, uma pessoa. Depois, essa pessoa foi tomada como figura coletiva, sendo aplicado a todo o povo, pobre e fiel. O servo é a grande novidade que Javé prepara. O missionário escolhido que, graças ao Espírito de Javé, recebe a missão de fazer que surja uma sociedade conforme a justiça e o direito. Ele não submeterá os fracos ao seu domínio, mas o seu agir acabará produzindo uma transformação radical. Os cegos enxergarão e os presos serão libertos. Os evangelhos aplicam a Jesus a figura do servo. Ou seja, todos estão aqui esperando a figura de Jesus, aquele que vai transformar, aquele que vai salvar as nossas vidas. Confie em Deus, cara. Confie na salvação de Jesus, tá? Versículo 10. Cantem a Javé um cântico novo, que o louvem até os confins da terra, que o celebrem o mar e tudo o que nele existe, as ilhas com seus habitantes. Que o deserto e suas cidades se alegrem, exultem as aldeias habitadas por Cedar, que os moradores de Petra aclamem e gritem ao do topo das montanhas. Deem glória a Javé e anunciem seu louvor nas ilhas. Javé avança como um herói, como um guerreiro acende seu ardor. Solta gritos de guerra, mostrando-se forte contra seus inimigos. Há muito tempo estou calado, permaneci quieto e aguentei. Agora vou gritar como a mulher que dá à luz. Vou gemer e suspirar. Vou acabar com as montanhas e as colinas. Vou secar os que elas têm de verde. Transformarei os rios em terra seca e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que eles não conhecem. Vou levá-los por uma estrada que não conhecem. Diante deles, transformarei as trevas em luz e os caminhos pedregosos em terreno plano. Eu mesmo vou fazer tudo isso e não deixarei de fazê-lo. Recuarão cobertos de vergonha aqueles que confiam nos ídolos, que dizem às estátuas: vocês são os nossos deuses. Surdos, escutem. Cegos, olhem e vejam. Quem é cego senão o meu servo? Quem é surdo senão o mensageiro que eu mandei? Você viu muitas coisas e nada percebeu. Abriu os ouvidos e nada ouviu. Por causa de sua própria justiça, Javé queria engrandecer e glorificar a sua lei. Mas o seu povo é um povo expoliado e roubado. Todos presos em cavernas, trancados em prisões, era saqueado e ninguém o libertava. Despojado e ninguém dizia: devolvam isso. Quem de vocês vai escutar isso tudo e prestar atenção para ouvir daqui por diante? Quem foi que entregou Jacó ao saque e Israel ao despojo?
Não foi Javé contra quem pecamos, não querendo andar em seus caminhos nem seguir a sua lei? Então Javé despejou sobre eles todo o ardor de sua ira e o furor da guerra. As chamas dele os rodeavam, mas eles não compreenderam. Eram queimados, mas nem fizeram caso. Capítulo 43. Agora, porém, assim diz Javé, aquele que criou você, Jacó, aquele que formou você, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o redimi e o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar a água, eu estarei com você, e os rios não o afogarão. Quando você passar pelo fogo, não se queimará, e a chama não o alcançará, pois eu sou Javé, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Cara, Deus te conhece e Ele te chama pelo nome. Deus está chamando você para cuidar de você, para curar as suas feridas, para ser a sua proteção nos momentos de aflição, nos momentos de problemas. Deus, Ele te chama pelo nome e Ele quer cuidar de você. Se entregue, cara. Se entregue para Deus. Ele é um Deus maravilhoso e Ele vai salvar a sua vida. Confie em Deus. Para pagar a sua liberdade, eu dei o Egito, a Etiópia e Sabá, em troca de você, porque você é precioso para mim, é digno de estima e eu o amo. Dou homens em troca de você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Lá no Oriente vou buscar a sua descendência, e do Ocidente eu reunirei você. Direi ao Norte, entrego, e ao Sul, não o retenha. Traga de longe meus filhos, traga dos confins da terra as minhas filhas. E todos os que são chamados pelo meu nome, para a minha glória, eu os criei, eu os formei, eu os fiz. Faça sair o povo cego, embora tenha olhos, faça sair o povo surdo, embora tenha ouvidos. Todas as nações se reúnem, e os povos se coloquem todos juntos. Qual deles anunciou isso e nos fez ouvir as coisas passadas? Apresentem suas testemunhas e se justifiquem, para que possamos ouvir e depois dizer, é verdade. Minhas testemunhas são vocês, oráculo de Javé. Vocês são meus servos, aqueles que eu escolhi, para que vocês fiquem sabendo e acreditem em mim e compreendam que eu sou. Nenhum Deus existiu antes de mim, e depois de mim nenhum outro existirá. Então nós somos testemunhas que nenhum outro Deus existiu, nenhum outro Deus vai existir. Nós temos um único Deus, que é dono e criador de todas as coisas. Eu sou Javé, e fora de mim não existe Salvador. Anunciei e salvei. Anunciei e não havia Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são minhas testemunhas, oráculo de Javé. Eu sou Deus, e eu sou para sempre. Não há quem possa livrar-se de minha mão. E quem poderá desfazer o que eu faço? Só um detalhe aqui que eu esqueci de acrescentar. Nós temos um Deus que é um Deus trino. Ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E essas três pessoas é Deus. Então nós temos um Deus único, que é uma trindade santa. Assim diz Javé, o Redentor de vocês, os santos de Israel. Em favor de vocês, eu mandei alguém à Babilônia. Arranquei todas as trancas de suas prisões, e os cânticos dos caldeus vão se mudar em gemidos. Eu sou Javé, o santo de vocês, o Criador de Israel, o Rei de vocês. Assim diz Javé, aquele que abriu um caminho no mar, uma passagem entre as ondas violentas, aquele que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles caíram para não mais se levantar, apagaram-se como o pavio que se extingue. Não fiquem lembrando o passado, não pensem nas coisas antigas. Vejam que estou fazendo uma coisa nova. Ela está brotando agora, e vocês não percebem? Abrirei um caminho no deserto, rios em lugar seco. Então você, cara, que está aí agora ouvindo esse vídeo, não olhe para trás. Pare de olhar para trás. Pare de olhar para aquela vida antiga de pecado que você vivia. Para de querer ficar olhando para o retrovisor, lembrando das coisas erradas, dos pecados em que você vivia. E comece a olhar para frente. Comece a olhar para Deus. Comece a focar nos propósitos
nos propósitos que Deus quer para a sua vida. Pare de ficar olhando para os erros, para os passados, para os pecados. Se você já se arrependeu, busque agora, cara, focar em Jesus e naquilo que Ele quer para você. Deus quer fazer coisa nova para a sua vida, mas Ele precisa que você se entregue verdadeiramente e confie nele verdadeiramente e pare de ficar olhando para o retrovisor, as coisas do passado. Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Grandes coisas estão por vir e Deus quer entregá-las em tuas mãos. Então, abra-se, confie verdadeiramente em Deus e Ele vai te abençoar. As feras me glorificarão como os lobos e avestruzes, porque eu oferecerei água no deserto e rios na terra seca para matar a sede do meu povo, do meu escolhido, o povo que eu formei para mim, para que proclame o meu louvor. Mas você não me invocava, Jacó. Você se cansou de mim, Israel. Não me trazia cordeiros para o holocausto, nem me honrava com seus sacrifícios. Eu jamais lhe dei trabalho exigindo oferendas, e nunca o perturbei pedindo-lhe incenso. Você não me comprava a canela com dinheiro, nem me saciava com a gordura de seus sacrifícios, mas me dava trabalho com seus pecados e me cansava com suas culpas. Era eu mesmo, por minha conta, quem acabava limpando suas transgressões e não me lembrava mais de seus pecados. Desperte a minha memória. Vamos colocar o nosso caso em julgamento. Apresente suas razões para que você possa se justificar. Seu primeiro pai já pecou. Seus chefes se revoltaram contra mim. Seus dirigentes profanaram o meu santuário. Por isso, eu entreguei Jacó à destruição e Israel à caçoada. Capítulo 44. Agora escute, Jacó, meu servo. Preste atenção, Israel, meu escolhido. Assim diz Javé, que o fez, que o formou no ventre e o auxilia. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu querido, meu escolhido. Vou derramar água no chão seco e córregos na terra seca. Vou derramar meu espírito sobre seus filhos e minha bênção sobre seus descendentes. Crescerão como planta junto à fonte, como árvores na beira dos córregos. Um vai dizer, eu pertenço a Javé. Outro se chamará com o nome de Jacó. Outro ainda escreverá na palma da mão de Javé. E como sobrenome tomará o nome de Israel. Então nós vemos aqui que nós pertencemos a Deus. Nós somos filhos de Deus. Assim, assim diz Javé, o rei de Israel, seu redentor, Javé dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Fora de mim não existe outro Deus. Então nós temos um Deus único, um Deus, cara, que é incomparável, um Deus que ele sempre existiu e sempre vai existir. Ele é o primeiro, ele é o último. Ninguém toma o lugar de Deus. Ninguém é maior do que Deus. Nenhum outro Deus existe. Pois então, confie nesse Deus que te ama tanto e que te dá a vida. Existe alguém como eu, que fale, que o explique, o exponha a mim? Quem anunciou o futuro de antemão? Quem nos predisse o que vai acontecer? Não tenham medo, não tremam. Por acaso desde aqueles tempos eu já não predisse e anunciei? Vocês são as minhas testemunhas. Existe outro Deus além de mim? Que eu saiba, não existe nenhuma outra rocha. Não existe outro Deus. Os fabricantes de estátuas são todos um nada, e suas coisas preferidas não têm valor. Seus devotos nada veem nem conhecem, por isso acabam sendo enganados. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem, senão para conseguir alguma vantagem? Vejam, seus devotos todos são enganados, porque os escultores não são mais que homens. Que eles todos se reúnam para o comparecer, ficarão apavorados e envergonhados. O ferreiro trabalha o ídolo com a fornalha e o modela com o martelo. Forja-o com a força de seu braço, mas, em dado momento, fica com fome e perde a força, ou então tem sede e fica exausto. O carpinteiro mede a madeira, desenha a lápis uma figura e a trabalha com o formão e lhe aplica o compasso. Faz a escultura com medidas do corpo humano e com o rosto de homem, para que essa imagem possa estar num templo feito de cedro. Corta cedros, escolhe um cipestre ou carvalho, deixando-os crescer no meio das árvores da floresta. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tudo isso serve para queimar. O próprio escultor usa parte dessa madeira para se esquentar e assar o seu pão, e também fabricam um deus diante dele se ajoelha.
esculpe uma imagem para se ajoelhar diante dela. Com a metade ele acende o fogo, assa a carne na brasa e mata a fome. Também se esquenta o fogo e diz: que coisa boa, eu me esquento enquanto olho as chamas. Depois, com o resto, ele faz um deus, uma imagem esculpida. Em seguida, ajoelha-se diante dela e faz uma oração dizendo: salva-me, porque tu és o meu Deus. Eles não sabem e não entendem, porque seus olhos estão grudados para não ver, e sua inteligência não pode mais compreender. Nenhum deles cai em si. Ninguém percebe nem compreende para dizer: com a metade eu acendi o fogo, assei pão nas suas brasas, cozinhei um pedaço de carne e comi. E com o resto eu iria fazer uma coisa abominável? Vou, alho... Vou ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira. Esse homem se alimenta de cinza. Sua mente enganada o iludiu, de modo que ele não consegue salvar a própria vida e nem é capaz de dizer: não será mentira isso tudo que tenho nas mãos? Jacó, lembre-se disso. Israel, lembre que você é o meu servo. Eu o formei e você é o meu servo. Não vou esquecê-lo, Israel. Vamos lá. Limpei suas transgressões como se fossem névoa e seus pecados como se fossem nuvem. Volte para mim, porque eu sou o seu Redentor. Céus gritem de alegria, porque Javé agiu. Exultem profundezas da terra. Gritem de alegria montanhas, junto com a floresta e todas as suas árvores, porque Javé redimiu Jacó e demonstrou seu poder em Israel. Assim diz Javé, o seu Redentor, que formou você desde o ventre de sua mãe. Eu sou o Javé, que faço tudo. Sozinho eu estendi o céu e firmei a terra. Quem estava comigo? Eu embaralho os sinais dos feiticeiros, e os adivinhos ficam bobos. Faço voltar atrás os que são sábios, e transformo seu conhecimento em tolice. Mas confirmo a palavra do meu servo e executo o projeto de meus mensageiros. Eu digo para Jerusalém: você será habitada, e para as cidades de Judá, vocês serão reconstruídas. Vou reerguer suas ruínas. Eu digo para o oceano: esgote-se, porque faço seus rios ficarem secos. Eu digo a Ciro: você é o meu pastor, e realizará tudo o que eu quero. Eu digo a Jerusalém: você será reconstruída, e ao templo: você será reedificado desde os alicerces. Então nós temos um Deus aqui, cara, que é o nosso Redentor, que é o dono de todas as coisas, aquele que formou tudo. Desde o ventre da nossa mãe, Deus já estava com tudo planejado sobre a nossa vida. Então vamos confiar em Deus, que os propósitos de Deus possam prevalecer em cima de nossas vontades, que o propósito de Deus seja aquilo que nós devemos fazer e não as nossas vontades. Amém? Obrigado pela tua companhia. Amanhã estamos aqui de volta. Um beijo e um abraço para você. Tchau, tchau. Até mais.